Olá, amigos do canal Newton Roberto, quem vai querer saber? Chegamos ao 5º capítulo. A partir daqui começam as transcrições das sessões de hipnose do casal Hill com o médico. E então nós temos 3 situações. Nós temos a fala do médico, a fala do paciente e os comentários do repórter, do escritor do livro. A fala do médico e a fala do paciente são facilmente identificáveis na transcrição, nas legendas, tudo mais. Os comentários do escritor, no livro, eles aparecem entre parênteses, como se ele estivesse presente durante a sessão, como se fosse um cara que está fazendo uma entrevista e está fazendo comentários no fundo. Então eu abaixei um pouco o volume do comentário do escritor. Fora isso, o resto está tudo normal. Vamos ao áudio. A Viagem Interrompida, capítulo 5. Com a história dos rios e o relatório de 6 páginas de Walter Webb nas mãos, o Dr. Simon começou a se interessar pela originalidade do caso e pelos dados incomuns que o acompanhavam. A história, conforme indicavam as aparências, parecia válida e digna de todo o crédito. Ele notou que a opinião detalhada de Webb se baseava numa entrevista efetuada logo após o incidente e o impacto da mesma ainda era evidente nos rios 2 anos depois. Enquanto as preocupações do Dr. Simon centralizavam-se nos problemas de ansiedade dos Hill, ele estava ciente de que o aspecto do objeto voador não identificado poderia acrescentar uma nova dimensão ao caso. Quanto à existência ou não do fenômeno em si, o médico assumia uma atitude neutra. Tendo a hipnose sido o método escolhido para a abertura do período de amnésia, e podia ser, conforme expressava o Dr. Simon, uma chave para a porta trancada, eles planejavam usá-la como parte do processo terapêutico. Asterisco. Durante a Segunda Guerra Mundial, a hipnose e a narcossíntese, narcoanálise, eram usadas extensamente e às vezes de maneira alternada no tratamento de distúrbios psiquiátricos agudos. A hipnose era mais efetivamente usada quando havia um ponto de partida como uma amnésia. A narcossíntese era usada mais frequentemente para liberar a ansiedade associada com conflitos mentais abaixo da superfície do consciente, onde um ponto focal não era tão claramente vislumbrado. Isto se conseguia pela lenta injeção de uma droga, usualmente o amital de sódio ou o pentotal sódico, os assim chamados soros da verdade. Não eram sequer um soro e nem produziam necessariamente a verdade absoluta. Eles conseguiam, assim como a hipnose consegue, ajudar na liberação de conflitos emocionais reprimidos ou suprimidos. Fim do asterisco. A visão do objeto não identificado crescera, assumindo enorme importância para os Hill, e a situação do aumento e convergência de atenção produzida pela hipnose poderia lançar uma luz adicional na experiência de ambos. Às 8 da manhã, no dia 4 de janeiro de 1964, um sábado, os Hill chegaram ao consultório do médico em Bay State Road para sua primeira visita regular depois da consulta inicial. Seria a primeira das 3 sessões nas quais o médico iria repetidamente induzir a hipnose como processo de condicionamento. Nestas sessões, ambos os Hill reagiram bem e o médico ficou satisfeito ao ver que eles seriam bons pacientes, capazes de atingir a profundidade de transe desejada. A repetição do processo durante o período de 3 semanas iria servir para reforçar a indução e estabelecer palavras hipnóticas sugestivas para substituir futuros processos de indução. Deste modo, as induções subsequentes seriam rápidas e seguras. Na exploração da amnésia, tanto o médico como os pacientes estariam seguindo por um beco escuro, e o reforço da hipnose tornaria possível manter o bom controle em face de perturbações emocionais surgidas eventualmente numa exploração desse tipo. O nervosismo de Barney aumentou um pouco enquanto se preparava para submeter-se à hipnose pela primeira vez. O Dr. Simon parou a seu lado junto à grande mesa no consultório, colocou as mãos em seus ombros e ficou junto dele, que se achou de frente à mesa bem junto a uma confortável poltrona. O Dr. Simon começou a conversar comigo, segundo Barney descreveu o processo, dizendo-me que eu me estava relaxando e mandou-me apertar as mãos uma contra a outra, as quais ficariam cerradas, muito cerradas, e eu não conseguiria separá-las, não importando o quanto tentasse. E eu estava ali parado, sentindo-me muito, muito idiota, pois achava que se aquilo era hipnose, então não passava de uma bobagem. Estou aqui apenas para satisfazer o homem, não quero ferir seus sentimentos. Acho que ele parou e colocou as mãos sobre meus olhos para se fecharem. Conscientizei-me de não estar realmente hipnotizado, e quando ele me disse que eu não poderia separar as mãos, eu sabia que bastava simplesmente abrir os dedos. Nem sequer me senti adormecer, mas então fiquei ciente de que ele estava me despertando e me perguntando como eu estava. Senti-me muito, muito bem, muito calmo e à vontade, e não experimentei mais qualquer medo da hipnose.
Como acontece tantas vezes, o paciente julga estar fazendo a vontade do operador, fingindo cooperar e, sem saber, cai num transe profundo, sem qualquer conhecimento ou lembrança do que aconteceu, a não ser que o operador autorize-o a lembrar-se. As duas simples palavras de sugestão criando rápida indução foram repetidas diversas vezes durante as primeiras sessões, juntamente com os testes para verificar a validade e profundidade do transe. Estes são alguns dos testes usados comumente para este fim. Dar instrução para que o braço do paciente fique rígido como uma barra de aço e fica assim. Testar a insensibilidade quando se sugere que o paciente não reagirá a um estímulo dado. Induzir o paciente a que o dedo do operador vai parecer um ferro quente ao tocá-lo. O paciente puxará a mão rapidamente com dor, embora seja apenas sugestão, e outros. Desde os tempos de Mesmer, o uso da hipnose na medicina vem passando por muitos ciclos de popularidade. Breuer descobriu que seus pacientes eram capazes de recordar traumas específicos através da hipnose. Foi parcialmente por achar que nem todo mundo podia ser hipnotizado que Freud desenvolveu o método psicanalítico. A atual atitude da medicina é refletida pelo Dr. Lewis R. Wolberg, médico-diretor do Centro de Pós-Graduação em Psicoterapia da cidade de Nova York e professor de Psiquiatria Clínica da Faculdade de Medicina de Nova York. Ele descreve a hipnose como um estado de suspensão, como uma rede entre o consciente e o sono. Deve ser usada num plano de tratamento, particularmente quando um paciente é incapaz de verbalizar livremente ou quando fortes repressões encerram material altamente carregado. Quando um paciente possui memórias traumáticas reprimidas, observou ele certa vez num simpósio médico, ele pode trancar estas memórias tão efetivamente que talvez não seja possível liberá-las pelas técnicas tradicionais. Às vezes, pela hipnose, podemos passar através da repressão o bastante para libertar memórias traumáticas. Com Barney e Betty Hill, este aspecto do processo hipnótico seria importante. A liberação da amnésia requer o uso de regressão no tempo, pela qual a amnésia do paciente torna-se vívida e exata, e detalhes há muito esquecidos pela mente consciente emergem agudamente. Não é incomum que uma pessoa sob hipnose relembre o nome e a cor dos olhos de todas as pessoas presentes à sua festa de aniversário dos 5 anos, se assim lhe for pedido, mesmo se isso tenha ocorrido há muitas décadas. Há também a tendência de reviver, recriar e representar o segmento do tempo rememorado, de modo que o paciente atravessa novamente as emoções envolvidas na experiência original, um processo chamado catarse. O médico deve estar sempre consciente de que, ao trazer à luz memórias e sentimentos, estes podem ser intoleráveis ao paciente e levar a sérias reações posteriores. Às vezes, o paciente pode acordar caso sinta-se ameaçado, pode recusar-se a ir adiante ou, como no caso de Barney Hill, pode implorar para ser retirado do transe sem acordar por si só. Muitas vezes, quando a liberação emocional ou catarse acontece, o paciente sente imenso alívio. O controle do paciente por parte do médico é essencial durante a hipnose. Isto seria demonstrado mais tarde com a continuação das sessões. Barney Hill, apesar de alguma apreensão, sentia-se fascinado pelo processo. Depois do primeiro teste, recorda-se Barney Hill, uma coisa curiosa aconteceu. Enquanto me aprontava para a indução à hipnose, olhei para meu relógio. Deviam ser 8h05, e ele deu-me a palavra-chave e fui hipnotizado. No que se refere ao tempo, julguei ter sido despertado imediatamente. Mas olhei para meu relógio e já passavam das 9. Devo ter ficado 1 hora sem consciência, e assim mesmo não parecia tempo algum. Recordei-me também do início daquilo que deveria ter sido o transe, quando ele espetou minha mão com algo parecido com as cerdas de uma escova. Perguntei-lhe se poderia vê-lo fazer isso de novo. Assim o médico me colocou novamente sob hipnose e disse-me para abrir os olhos no transe, quando então eu me lembraria desta parte do mesmo. Pegou um instrumento semelhante a uma agulha e empurrou-o contra minha mão, e não houve qualquer dor associada a isso, exceto talvez como a sensação do contato das cerdas de uma escova. Na verdade, ele colocou considerável pressão no instrumento e eu não pude sentir qualquer dor. E fiquei espantado por isso, pois olhei para a pele e para a agulha que havia penetrado em minha mão e não havia qualquer sangue. Assim, comecei a entender que 2 coisas poderiam acontecer ali. Uma, eu poderia ser hipnotizado e receber instruções para esquecer o processo de modo que ao acordar julgaria não ter sido hipnotizado de forma alguma. 2, eu poderia ser hipnotizado e se me induzissem a lembrar, guardaria um conhecimento de tudo o que ocorrera durante a hipnose. Apesar da excelente reação de Barney Hill à indução inicial, o Dr. Simon resolveu permanecer com seu plano de mais 2 sessões durante as quais Barney e Betty receberiam reforço no processo de modo que um transe profundo pudesse ser rapidamente alcançado e a hipnose prosseguisse ininterruptamente. Como aconteceu com Barney, o médico verificou que Betty Hill também era uma paciente excepcionalmente boa.
Descobriu que ela era capaz de entrar facilmente em transe profundo e reagir completamente tanto ao transe quanto às sugestões pós-hipnóticas, sem faltas. Com ambos os pacientes reagindo claramente bem à indução, o médico agora podia continuar com as futuras sessões simplesmente através das palavras-chave combinadas, as quais produziriam o transe. Ele iria, porém, agir com uma margem de cautela, fazendo repetidas induções ao transe profundo. O médico ainda testou os RIO durante 3 sessões preliminares com diversas sugestões pós-hipnóticas, tais como pedir-lhes para 3 minutos após despertarem fumarem um cigarro, o qual teria um gosto tão ruim que teriam de esmagá-lo. Ser-lhes-ia oferecido outro, sendo-lhes dito que este seria bom, e na verdade era o caso. Dava-lhes instruções sempre em separado, pois este seria o método a ser usado nas sessões posteriores, para não se lembrarem de nada daquilo revelado sob hipnose, a menos que lhes fosse ordenado relembrar. Até o Dr. Simon ter a história toda e poder avaliar seus efeitos emocionais, tomou o cuidado de se certificar de que a amnésia fosse restaurada após cada sessão. Isso também tinha o desejável efeito de impedir a comunicação entre os RIO após as sessões, evitando distorções que poderiam surgir pelo fato de conversarem sobre os fatos revelados sob hipnose. Mais tarde, as revelações seriam tornadas disponíveis a ambos, através de gravações em fita ou por receberem instruções para recordar numa ocasião em que isso fosse terapeuticamente desejável. O médico planejava hipnotizar Barney primeiro, levando-o de volta à noite de 19 de setembro de 1961 e fazê-lo revelar cada detalhe da viagem do Canadá a Portsmouth. Uma vez em transe, ele forneceria detalhes de marcante clareza e assim havia uma razoável expectativa de que Barney poderia abordar o período amnésico sob a hipnose, e o bloqueio de sua memória após cada sessão permitiria a Beth dar a própria versão da história, em sessões posteriores sem se influenciar pelo marido. Muitas vezes, quando um paciente está em transe profundo, não consegue se recordar do que aconteceu durante a sessão quando é trazido de volta à consciência por ordem do operador. Contudo, pode recordar-se dos fatos se receber ordens do operador para assim o fazer. Com os testes e o período de indução terminados depois da terceira sessão, os RIO ansiavam pelo início das sessões terapêuticas na esperança de, uma vez por todas, ver o mistério de Indian Head ser esclarecido. Agora ambos sentiam-se à vontade e relaxados quanto a todo o processo hipnótico e, na realidade, quase apreciavam seus efeitos posteriores. Posso até descrever o processo, recorda-se Barney. Era como se fosse entrar numa banheira de água quente e ficar de molho, como se cada nervo de meu corpo se sentisse formigar e relaxar. Era algo que eu nunca fora capaz de sentir antes. Apenas uma sensação de relaxamento, um calor agradável como uma sessão de massagem. Contudo, ambos sabiam que o negócio mais sério ainda estava por se iniciar, um longo trabalho que estava à frente deles em sua busca para dar fim às ansiedades que vinham transtornando suas vidas por tantos meses. A 22 de fevereiro de 1962, os RIO chegaram na sua hora de costume no início da manhã ao consultório do Dr. Simon. Beth estava ciente de que teria apenas sua indução reforçada enquanto Barney estava pronto para incursionar no desconhecido. O programa do médico era bem definido para esta sessão. Depois de ter reforçado Beth, o processo simples de re-hipnotizá-la a fim de induzi-la a manter a capacidade de atingir o estado de transe profundo quando chegasse a hora de suas sessões mais tarde. Ele faria Barney voltar à noite da viagem para revivê-la em detalhes. Uma amnésia psicologicamente determinada comumente é uma perda da memória devido a ideias dolorosas ou a experiências que sirvam para mantê-las fora da consciência. Através da concentração da atenção efetuada pela hipnose, o oposto da amnésia é muitas vezes criada, a hipermnésia ou memória superlativa. Nesta sessão, esperava-se que não só os fatos esquecidos fossem reavivados, mas também fossem experimentadas as emoções acompanhantes. Trazer de volta as recordações sem as emoções não serviria adequadamente do ponto de vista terapêutico. Para a gravação das sessões, o Dr. Simon usou um gravador Reverie M2 automático de cartucho a 1/7/8 de IPS. Os cartuchos não eram apenas de longa duração, como também poderiam ser empilhados antecipadamente de modo a haver um mínimo de interrupção durante as sessões. Quando fosse necessária uma interrupção, o processo era simples. O médico dava apenas uma pancadinha na cabeça de Barney e dizia-lhe que ele não ouviria qualquer som durante o período de interrupção e depois dava-lhe uma nova pancadinha na cabeça para continuar. Um paciente sob hipnose tem tanta precisão para relembrar e reter que continua no ponto exato da parada até mesmo no meio de uma frase. As recordações e os repivecimentos não apenas se aproximam da precisão de uma gravação em fita, como podem ser desligados e ligados à vontade segundo instruções do operador. Mais ainda, o paciente receberá as instruções e perguntas do operador num sentido literal.
Se, por exemplo, lhe for feita a pergunta, você falou com esse homem? O paciente pode responder dizendo, não, eu não falei com esse homem e eu sussurrei para ele. A precisão das respostas é notável. Barney tomou seu lugar à frente da mesa do médico. Estendeu a mão para pegar um cigarro, mas ao ouvir as palavras-chave do Dr. Simon, seus olhos se fecharam e sua cabeça pendeu para a frente. As mãos estavam dobradas no colo, parecia uma pessoa que houvesse cochilado ao ler o jornal da manhã sentado na poltrona. O transe profundo foi induzido e, concluindo que Barney estava inteiramente em transe, o médico deu início à sessão. Médico, completando o reforço do transe. Você está mais e mais adormecido, profundamente adormecido. Vai lembrar-se de tudo agora e vai contar-me tudo. Barney, sim. Médico, quero que você me conte detalhadamente todas as suas experiências, todos os seus pensamentos e todas as suas impressões, começando na hora em que você saiu do hotel. Você estava em Montreal? Barney, a voz na fita agora é espantosamente monótona, sem vida, semelhante ao de um transe, em contraste com os seus tons animados da conversa normal. Responde às perguntas do médico abruptamente, com pouca reflexão, numa monotonia curiosa e com precisão medida. Nós não ficamos em Montreal, hospedamos-nos num motel. Médico, você ficou num motel. Qual era o nome dele? Noutra cidade. Médico, sim, aonde vocês ficaram? Acho que não consigo me lembrar. Médico, era perto de Montreal? Era a aproximadamente 179 quilômetros de Montreal. É interessante aqui a atenção aos detalhes, ligar a palavra aproximadamente a um número de quilometragem tão exato. Médico, há algum motivo para que não se recorde? Tem de haver algum motivo. Num transe tão profundo, o paciente geralmente se recorda de muitos detalhes. Barney, chegamos a esse motel à noite e não notei qualquer nome. O motivo aparece como era de se esperar. Médico, entendo. Sabe qual era a cidade? Não era uma cidade, ficava no campo. Nós vínhamos dirigindo de Niagara Falls para o Canadá. Médico, continue daí. Conte-me sobre sua chegada lá. Barney, chegamos naquele lugarejo, não vimos qualquer indício de cidade e meu carro fazia muito barulho. O carro era o de Betty. Eu dirigia o carro. A precisão, a quase enfadonha precisão da frase é típica do estado de transe profundo. Parei num posto de gasolina e eles me disseram que o carro não fora corretamente lubrificado. Assim, lubrificaram o carro e isso eliminou o ruído. Nós então resolvemos continuar até Montreal e procurar um lugar para passar a noite. Então vi esse motel e não prestei atenção ao nome. Está explicado de novo porque não consegue se lembrar do nome. Foi também instruído para relatar todos os seus pensamentos bem como as ações. Os pensamentos que me cruzavam a mente eram: eles me aceitarão? Pois poderiam dizer que estavam lotados e quis saber se iriam fazer isso, pois eu sofria de preconceito. Médico, por que você tinha preconceitos? Barney, porque eles têm preconceitos. Médico, porque você era negro? Barney, porque eu sou negro. Médico, você já enfrentou isso antes, presumo? Barney, na verdade nunca chegaram a me negar um lugar para a acomodação. Médico, está querendo dizer que apenas se preocupava com isso? Barney, mas eu sei que tal coisa acontece e estava preocupado porque estava ficando cansado. E quando fui para o tal lugar, aceitaram-me imediatamente. Custou-nos $12 e passamos a noite ali. Médico, você expressou tal preocupação para sua mulher? Ela partilhava da mesma com você? Barney, ela não compartilha das minhas preocupações com o assunto. Médico, você as expressa para ela ou as mantém só para você? Eu as expresso para ela. E o fez naquela noite? Não, nunca as expresso para ela quando estamos procurando acomodação. Entendo. Tudo bem, continue. Tínhamos uma cachorrinha conosco da raça Pussy Hound e nos disseram que era uma bonita cachorrinha e a podíamos levar para nosso quarto no motel. Ele está, é claro, referindo-se a Delcy, a cadeirinha do casal, descrevendo-a em termos literais. Na manhã seguinte acordamos cedo e, como havia um restaurante do outro lado da rua, resolvemos tomar o café lá. Pedi uma toronja, presunto, ovos e café. Depois nós estamos dirigindo ao longo desta estrada larga. É uma estrada nova, é uma bonita estrada. Tem 4 pistas em certas partes. Novamente, o desejo de dar todos os detalhes, inconsequentes ou não. Estou chegando a Montreal e não gosto particularmente da ideia de ficar aqui. Médico, por que não? Barney, é uma cidade grande, há muita confusão, muitos caminhões na estrada. Há uma quantidade muito grande de tráfego. Está aumentando o movimento e não quero ficar em Montreal com esse tráfego. Sinto dificuldade em manter-me na pista escolhida. Há tráfego por toda a parte. E resolvo que temos de encontrar um motel se vamos ficar até o dia seguinte. Para minha pena, todos os motéis estão localizados a uma boa distância da cidade. E quando estou dirigindo, enquanto estamos passando por ali, vejo alguns negros e fico espantado. Não sabia que havia negros em Montreal.
E, por exemplo, a uma boa distância da cidade, todos os prédios têm ferro fundido, como escadarias de ferro do lado de fora. Eu paro num posto de gasolina e pergunto como posso voltar à minha estrada. E ele não me entende. Vejo que não entende inglês. Barney fala no presente do indicativo, uma indicação de que está revivendo os fatos por completo, ao invés de apenas narrá-los. Assim, ponho $2 de gasolina no carro e vou embora. Localizo um policial controlando o tráfego. Médico. Por que pôs $2 de gasolina no carro ao invés de encher o tanque? Barney, não queria gasolina quando parei para pedir indicações. Médico, noutras palavras, achou que devia recompensá-los, é isso? Barney, achei que devia fazer alguma coisa. E estaciono de um lado e pergunto ao policial, como posso encontrar, continuo pensando, a rodovia 3. E ele fala inglês muito entrecortadamente e tem um sotaque forte, mas me dá as indicações. Estou passando por uma escola muito bonita, é uma escola católica. Vejo o padre do lado de fora. Terrenos amplos e belos, situa-se numa colina. É uma escola muito bonita em Montreal. E, de novo, deixo de entrar na curva certa. Barney continua descrevendo em detalhes a viagem através do Canadá e da parte superior de Vermont. 1:14. Está escuro, não é uma boa estrada, mas é um atalho para New Hampshire e vejo placas anunciando Colebrook, que são bem-vindas. Sinto-me alerta. Percebo que minha viagem está terminada e estou na rodovia 3 e vejo a rodovia 2 indo para a esquerda e para a direita, bem à minha frente, e sinto-me confuso e noto que desejo ir em frente e não para a esquerda. Resolvo parar e verificar meu mapa e volto e vou até um restaurante por onde passei. E estaciono e nós entramos. Há uma mulher de pele escura lá dentro, eu acho, escura pelos padrões dos brancos, e desejo saber, será que ela é uma negra de pele clara, ou será índia, ou será branca? E ela nos atende e não é muito cordial, e eu noto isso, e outros estão lá dentro olhando para mim e para Beth, e parecem ser amáveis, ou estar contentes, mas esta mulher de pele escura, não. Eu continuo pensando, será que ela é negra e imagina que eu... É como se ela estivesse achando que eu sei que ela é negra e está passando por branca. Eu como um hambúrguer e fico impaciente com Beth para tomar seu café a fim de que possamos partir, e o relógio de parede e o do meu pulso dizem que passam 5 minutos das 10 e eu devo estar em Portsmouth, calculo por volta das 2 horas. Médico. Você não disse há um pouquinho que era 1:10 ou 1:15? Barney. Eu disse rodovia 1:14. Médico. Entendo. Está bem, continue. Barney, vejo a escuridão, grande escuridão, nenhum tráfego, e Beth pediu-me para parar o carro e deixar Delcy sair. Delcy é a cadela. Médico, por que é chamada de Delcy? Acho que os antigos donos a chamavam de Dulce. Ele dá uma pronúncia explosiva italiana à palavra, Dulce, e Beth a chamou de Dulce, e este ficou sendo seu nome. Médico, continue, você parou para levar Dulce para fora. Barney, meus pensamentos continuam voltando ao Canadá. Parei em Coaticook, Canadá. Médico, sim. Barney, não posso parar perto deste restaurante, assim estaciono na rua e temos de caminhar até o restaurante. E todo mundo que passa por nós na rua está olhando. E entramos no restaurante e todos os olhos estão sobre nós. E eu vejo o que chamo de estereótipo do rapazola valentão, o corte de cabelo, o bico de pato. Imediatamente entro em guarda contra qualquer hostilidade. Ninguém me diz nada e somos servidos. Médico, bem, este outro restaurante onde vocês estiveram era no Canadá? Barney, aquele foi em Colebrook, New Hampshire. Médico, como é que seu pensamento volta para o Canadá? Isto é uma lembrança que está tendo de novo? Barney, eu simplesmente voltei. Voltei porque quando Beth estava me mandando para o carro ao deixarmos Colebrook, New Hampshire, e agora estávamos no campo, comecei a pensar que devia me controlar e não pensar que todo mundo era hostil, ou ao menos não suspeitar de hostilidade quando não havia hostilidade alguma. Era um restaurante muito agradável. As pessoas eram muito agradáveis, e eu desejei saber por que aquilo era tão importante para mim. E por que eu me coloquei na defensiva só porque aqueles rapazolas usavam o tal corte de cabelo. Médico. Então só seus pensamentos voltaram ao Canadá? Barney. Sim. Estava pensando nisso enquanto estávamos em New Hampshire, quando ela me pediu para parar e deixar a cachorra sair para um passeio. Nesse momento meus pensamentos voltaram. Aqui, pouco antes da visão, Barney revela de novo sua apreensão, sua ambivalência com respeito à aceitação pelos outros, sua necessidade de ser tranquilizado. A garçonete aparentemente desagradável forçou-o a procurar mentalmente uma situação mais tranquilizadora. Colebrook a pouco amável, talvez por associação de impacto. Um termo psiquiátrico envolvendo sonos similares que trazem associação de ideias, o fez lembrar de Coaticook. Ele continua a descrever a viagem de descida pela rodovia Federal 3. Nas proximidades de Lancaster, New Hampshire, em suas recordações, pela primeira vez ele menciona o objeto no céu. Olho pelo para-brisa e vejo uma estrela. Ela é esquisita, mas eu digo, Beth, aquilo é um satélite.
E então eu passo para o acostamento e Betty salta pelo seu lado com o binóculo. Pego a guia e a prendo na coleira da cachorra e digo, vamos, Delcy, vamos sair. E ela salta para fora. Barney está misturando os tempos presentes e passado agora, variando provavelmente com a intensidade de seus sentimentos. Olho para o céu, olho de volta para Delcy e caminho com ela em torno do porta-malas do carro. E estou dizendo, depressa, Betty, para eu poder dar uma olhada. E Betty me passa o binóculo, e eu vejo que não é um satélite, é um avião, e digo isto a Betty e dou-lhe o binóculo de volta, e estou satisfeito. Médico, que tipo de avião era? Barney, eu olho e ele está para a direita, e não vai para onde acho que deveria ir. Ele não passa por minha direita, por meu ombro direito. Acho que vai passar por sobre meu ombro direito à distância, indo para o norte. Estou de frente para o oeste e minha direita está para o norte, e ele não vai para o norte. Há um leve traço de espanto começando a aparecer em sua voz. Pelo seu tom, dá para sentir que está revivendo e não recontando a história. Médico, ele tem hélices? Barney, eu acho que isso é estranho. Não posso dizer, não consigo ouvir um motor para saber se tem hélices. Médico, o motor do seu carro estava ligado? Barney, o motor do carro estava ligado. Médico, e o ruído que ele vinha fazendo antes de mandar lubrificar o carro? Barney, não estava mais fazendo aquele barulho. Eu não prestei atenção ao motor de meu carro. Estava preocupado em que não morresse enquanto eu estava ali parado com todas as luzes do carro acesas e a bateria se esgotasse. E estava preocupado e olhei para o cano de escapamento e pude ver que a fumaça ainda saía pela descarga. Médico, pelo cano de descarga do Barney, meu carro. Barney, assim não me preocupei muito mais depois disso. E este objeto que era um avião, não era um avião. Era engraçado, estava fazendo uma volta e vindo para a nossa direção. Olhei para cima e estava baixo na estrada. E pensei, como está escuro? E se um urso aparecesse? E me preocupei. Voltei ao carro e falei, vamos embora, Betty. Não passa de um avião. E está vindo para cá. Está mudando de curso. Provavelmente é um Piper Cub. Médico, um Piper Cub teria apenas uma ou duas janelas, não era? Você viu janelas neste avião? Barney, foi isso que eu disse e foi isso que eu vi quando voltei a meu carro, um Piper Cub. Médico, você viu um Piper Cub? Barney, e voltei a dirigir e Betty ainda está olhando. E ela disse, Barney, isto não é um avião. E ainda está nos seguindo. E eu paro e olho e vejo que ainda está lá fora, mantendo-se à distância. Assim, procuro um lugar para estacionar fora da estrada. E vejo uma estrada de terra à direita da estrada principal e penso, este é um bom lugar onde parar. Se qualquer carro aparecer, não vai bater em mim. E eu salto do carro e estou pensando, isto é esquisito. Seu tom reflete a estranheza agora, agourentamente. Pois ainda está lá. E Betty disse, acho que ela disse, e fico bravo com ela. Digo a mim mesmo, acredito que Betty está me tentando fazer pensar que isso é um disco voador. Médico, o gravador precisa de um pequeno ajuste e ele tem de interromper. Muito bem, vamos parar neste ponto por enquanto. Até eu falar com você de novo, você não vai ouvir nenhum som aqui. Estará à vontade e relaxado. Descanse bem até eu falar com você de novo. O médico ajusta o equipamento depois. Muito bem, continue. Barney, eu me preocupo em saber por que ele não vai embora. E paro e olho de novo, e vejo que ele está adiante de nós em Cannon Mountain. E penso que quando passarmos pelo velho da montanha, a formação de pedra que se torna um símbolo de New Hampshire, estaremos num bom lugar para olhar e ver esta coisa. E eu vou dar parte dela. Médico, ainda acha que era um Piper Cub? Barney, estou querendo saber o porquê. Esses pilotos são militares. E não deviam fazer isso. Não deviam. Vão fazer alguém sofrer um acidente voando por aí assim. E se eles mergulharem sobre mim? Os militares não deviam fazer isso. Médico, era um avião monomotor? Barney, eu não sei. Médico, ainda não via hélices em lugar algum? Barney, ainda em voz morta e sem entonação. Não via nenhuma hélice. Médico, estava claro o bastante para se poder ver? Durante todo o interrogatório, o médico está verificando, reverificando, desafiando. Barney, era apenas uma luz se movendo no céu. E eu não ouvia qualquer ruído, e pensei, isto é ridículo e... Fala como se Betty estivesse com ele. Betty, isso não é um disco voador. Por que está fazendo isso? Quer acreditar nessa coisa e eu não. Agora volta a seu tom monótono e igual. E ainda está lá. E eu gostaria de passar por uma patrulha rodoviária ou por qualquer pessoa, pois isto é perigoso. Médico, qual era o perigo? Barney, estou pensando em quando estava tomando banho em French Creek com meus dois meninos. E aquele avião apareceu no céu e mergulhou para nós e só subiu a alguns centímetros do parque estadual. O movimento do objeto no céu trouxe à mente de Barney um incidente similar com um avião ocorrido algum tempo antes, frente ao qual tivera forte reação emocional.
É interessante notar como reminiscências relacionadas são recordadas com nitidez e a clareza da experiência original. Médico, em French Creek, Barney, na Pensilvânia, French Creek, Pensilvânia. Médico, e esse avião era um Piper Cub? Barney, era um avião a jato, um caça, e eu sinto-o no meu peito. A explosão quando subiu de novo, e meus ouvidos parecem que vão explodir, e eu penso nisso, e fico zangado por este avião que está voando em torno de nós, pois pode fazer a mesma coisa, e é um som apavorante, o estouro. Está se referindo ao estouro sônico do jato quebrando a barreira do som em French Creek. Está apreensivo com medo disto acontecer aqui nas White Mountains de novo. Médico, o jato? Barney, sim, French Creek. Médico, se há algum som daquilo que você chama Piper Cub, pode ouvi-lo agora. O paciente pode ouvir sons de sua experiência passada. Barney, não posso ouvir qualquer som. Médico, nenhum som seja qual for. Barney, quase implorando, eu quero ouvir um jato. Oh, quero demais ouvir um jato. Quero ouvi-lo. Está se referindo ao som do motor, não ao estouro sônico. Está ansioso para relacionar este objeto misterioso com a realidade. Médico, por quê? Por que quero ouvir um jato? Barney, porque Beth está me deixando maluco. Está me deixando zangado, pois está dizendo, olhe só para aquilo, é esquisito, não é um avião, olhe para ele. E eu continuo pensando, tem de ser. E quero ouvir um zumbido, quero ouvir um motor. Médico, a que distância ele estava? Barney, não estava longe. Estava a cerca de 300 metros, eu calculo. Médico, 300 metros? Barney, 300 metros. Médico, se fosse um Piper Cub, acha que estaria silencioso a esta distância? Barney, que é um experiente observador de aviões. Eu acho que não. Eu sei que não é um Piper Cub. Médico, pressionando muito para descobrir fatos e incoerências. Como é que você sabe tanto sobre Piper Cubs? Barney, achei que era um Piper Cub porque tenho visto Piper Cubs pousando na água do lago Winnipesaukee. E já os vi com esquis pousando no gelo. E parei o carro e Beth disse, olhe, há outro ali. E nós gostamos de observar tais aviões. E eu sabia que estava numa região de montanhas onde já vira Piper Cubs voando e achei que este era um Piper Cub. Médico, tudo bem. Barney, mas não era. Estava rápido demais. Movia-se depressa demais. Subia e descia. Podia voltar tão depressa. Mais espanto em sua voz, como se estivesse observando o objeto. Podia ir embora e voltar. Médico, ele ia para frente e para trás ou se movia em círculos? Barney, ele ia para o oeste. E, sem parecer que tinha feito a curva, voltava direto para trás. Ele andava como uma... Procura momentaneamente uma similaridade. Penso numa raqueta e numa bola com um elástico amarrado à mesma. E a bola vai e vem direto para trás sem círculos. E acho que apenas um avião a jato poderia voar tão depressa assim. E estou esperando que possa encontrar um bom lugar para parar e ver direito esta coisa, seja lá o que for. E eu vejo uma tenda indígena e reconheço este lugar e sinto-me seguro. E eu sinto na sua hostilidade da região cheia de mato. Está se referindo a uma tenda indígena comercial fechada agora para a estação, mas que no verão vendia lembranças de Indian Head na época. Médico, que lugar é esse? Barney, é Indian Head. Estive aqui antes, e sinto-me confortado por ser um lugar conhecido. E acho que vou dar uma boa olhada nesta coisa, pois Beth está muito irritante. Ela me irritava dizendo, olhe, e eu não posso olhar, tenho de dirigir o carro. Médico, acha que ela estava falando a sério? Barney, sei que ela estava falando a sério. Médico, ela estava nervosa? Barney, e eu sei que Beth só fica nervosa muito raramente. Ela não se envolve como eu emocionalmente com tanta rapidez. E assim, isto me zangava, pois sabia que ela estava excitada. E tinha de ser alguma coisa para deixá-la tão excitada. Médico, você disse que achava que ela estava tentando levá-lo a acreditar que isso era um disco. Vocês já haviam conversado sobre discos voadores? Barney, não. Ele não tem certeza sobre a pergunta do médico, assim pede uma explicação. Está se referindo a qualquer tempo ou quando? Médico, a qualquer tempo. Barney, sim, nós conversamos sobre discos voadores, e ninguém jamais disse nada de conclusivo, exceto que eles podem existir. Beth disse que acreditava neles. Médico, ela acreditava mesmo neles? Barney, eu sinto, isso não era importante assim. Eu não acreditava neles. Médico, mas ela acreditava. Barney, sim, Beth acredita em discos voadores. Médico, ela possuía algum motivo para acreditar neles? Barney, a irmã dela. Estou pensando numa visita que fizemos a seu pai e sua mãe em Kingston, New Hampshire. E eles moram numa região bonita e quieta. Apenas 3 casas, as casas de 2 irmãs de Beth e de sua mãe são localizadas ali. E à noite pode-se olhar para o céu e ver milhões de estrelas. E eu penso como isto tudo é bonito.
E estávamos falando em satélites. Os russos tinham mandado o Sputnik para o espaço. E o pai dela estava dizendo como se podia ver alguns satélites ali em certas horas. E conversamos sobre voos, falamos sobre vida em outros planetas. E então a irmã de Beth disse que havia visto um objeto voando comprido e na forma de um charuto e objetos menores voando para o mesmo ou se afastando dele. Eu ouvi e não fiz críticas, mas não pensei em nada. Simplesmente ouvi e continuei indiferente à conversa. Assim, nós conversamos sobre discos voadores. Mas não conversávamos sobre discos voadores desde 1957, quando estávamos falando do Sputnik. E isto era 1961. Médico, estamos de volta a 1961 agora. E você está procurando um lugar aonde parar e observar a coisa. E Betty o está atormentando constantemente. Barney, repentina e agudamente. Quero acordar. Isto é uma indicação de que o paciente pode estar prestes a experimentar uma recordação penosa, uma lembrança que não pode enfrentar sequer no transe. O Dr. Simon está alerta neste ponto para o aparecimento de uma forte reação emocional. Médico, firmemente. Você não vai despertar. Você está em sono profundo. Está à vontade, relaxado. Isto não vai perturbá-lo. Pode lembrar-se de tudo agora. Barney, tornando-se perceptivelmente excitado. Está bem à minha direita. Deus, o que é isso? A voz começa a tremer. E eu tento manter o controle para Beth não poder dizer que estou com medo. Deus, estou com medo. Médico, sua voz está calma, muito calma e firme, diante da crescente excitação de Barney. Está tudo bem. Pode seguir adiante e experimentar tudo de novo. Não vai lhe causar nenhum mal. Barney, irrompendo em incontroláveis soluços, depois gritos. Tenho de arranjar uma arma. Grita de novo na cadeira, seus soluços tornam-se incontroláveis. O médico agora está diante de uma decisão. Impor uma amnésia e trazê-lo de volta do transe ou continuar com ele no mesmo, levando-o através da experiência até a catarse e descarga de sentimentos. Mais ainda, o período amnésico iria aparecer nesta parte em algum lugar e ainda não fora penetrado. Médico, muito firmemente. Vá dormir, pode esquecer agora, você se esqueceu. Dá um alívio momentâneo ao Barney. Você está calmo agora, relaxado, profundamente relaxado, não precisa fazer barulho. Agora leva-o de volta à experiência. A reação violenta de Barney diminui ligeiramente, mas ele ainda respira pesadamente. Mas você pode se lembrar agora. Continue lembrando-se. Você acha que tem de arranjar uma arma. Barney, sim. Médico, você acha que a coisa vai fazer-lhe algum mal? Barney fala com grande excitação. Sim, abro a porta do carro, pego a chave de roda, o cabo do macaco e volto para o carro. Novamente seu pânico está crescendo. Médico, muito bem. Mantenha-se razoavelmente calmo. Barney, e eu o guardo a meu lado. E depois salto com o binóculo. Agora em terror silencioso. E está lá. E eu olho. E eu olho. E está logo acima do campo. E eu penso, não estou com medo. Não estou com medo. Mas sua voz está aterrada. Vou lutar contra ele. Não estou com medo. E caminho. E salto do carro e atravesso a estrada. Lá está ele, lá em cima. Oh, Deus! Aqui irrompe de novo num grito. Médico, a voz muito calma e firme. Está lá, você pode vê-lo, mas ele não vai machucá-lo. Barney, em estado de intensa emoção. Por que ele não vai embora? Olhe para ele. Uma exclamação especialmente alta. Há um homem lá. Será? Será? Ele o comandante? O que será que ele é? Ele está olhando para mim. Médico, um minuto apenas. Vamos voltar um pouquinho para trás. Você disse que a coisa estava lá. Não disse que estava a 300 metros de distância? O médico se refere à última vez em que Barney mencionou a distância. No espaço de tempo coberto pela recordação de Barney, agora o objeto moveu-se para pouco mais que a altura das copas das árvores e não estava mais que a algumas dezenas de metros de Barney, recordou-se ele mais tarde, enquanto estava ali parado no campo. Barney, oh, não. Médico, 300 metros? Barney, não parece assim tão longe. É muito grande, e não está assim tão longe. Posso vê-lo inclinado na minha direção. Médico, qual sua aparência agora? Barney, muito hesitante, como se examinasse o objeto acima dele, no céu. Contudo, está bem mais calmo, muito mais objetivo. Ele se parece com uma grande panqueca, com janelas, fileiras de janelas e luzes. Luzes não, apenas uma luz poderosa. Médico, fileiras de janelas? Como num avião comercial? Barney, fileiras de janelas. Não são como as de um avião comercial, porque se curam ao redor desta panqueca. E eu digo a mim mesmo, meu Deus, não. Tenho de sacudir a cabeça, tenho de... Isto não pode ser verdade, isto não está aqui.
Suspira pesadamente, quase num gemido. Oh, ainda está lá. Há uma resignação fatalista em sua voz. E eu olho para cima e para baixo da estrada. Será que ninguém vai aparecer? Alguém não pode aparecer e me dizer que essa coisa não está ali? Não pode estar, mas... Médico, você ainda está em segurança. Pode vê-lo todo claramente. Barney, com total resignação. Está lá. Médico, talvez Barney esteja sonhando com isto. O médico vai pressionar este ponto. Você não havia dormido naquela noite? Barney, eu belisco meu braço direito. Não é meu braço direito, é meu braço esquerdo. Estou confuso. Médico, está tudo claro agora. Você está relaxado. Barney, com mais fatalismo na voz, ainda está lá. Como se uma ideia lhe ocorresse. Se eu deixar o binóculo cair e ficar pendurado em meu pescoço e começar tudo de novo, talvez não esteja mais lá. Resignado, enquanto parece fazer esta manobra, um mágico ritual de defesa, como cruzar os dedos. Mas continua lá. Agora com incredulidade. Por quê? O que eles querem? O que eles querem? Uma pessoa olha para mim de modo amável. Ele parece amável e está me olhando por sobre o ombro direito e está sorrindo. Mas... Médico, você pode vê-lo claramente? Barney, sim, eu pude. Médico, como era o rosto dele? O que fez você lembrar? Barney, era redondo. Faz uma pausa de um momento então. Penso num irlandês ruivo. Não sei por quê. Outra pausa então. Acho que sei por quê. Porque os irlandeses geralmente são hostis com os negros. E quando eu vejo uma pessoa irlandesa gentil, reajo a ela pensando, eu vou ser amigo. E acho que este que estava olhando por cima do ombro era amável. Médico, você falou olhando por sobre o ombro. Ele estava virado ao contrário de você? Barney, sim, estava virado para uma parede. Médico, você ouviu através dessa janela? Você disse que havia uma fileira de janelas? Barney, toma o cuidado de ser extremamente preciso. Havia uma fileira de janelas. Uma enorme fileira de janelas. Divididas apenas por barras de metal ou estruturas que a impediam de ser uma única janela sólida. Ou então, poderia ter sido uma janela sólida, e o rosto mal do... Ele começa a dizer líder. Ele se parecia com um nazista alemão. É um nazista. Há um tom indagador em sua voz. Médico, ele era um nazista. Estava de uniforme? Barney, sim. Médico, que tipo de uniforme? Barney, com uma pequena dose de surpresa. Ele estava com um lenço preto ao redor do pescoço pendendo por sobre o ombro esquerdo. Fez um gesto no transe. Médico, você apontou para você como se o lenço estivesse em você mesmo. Barney, meio para si mesmo. Não tinha notado isso antes. Médico, ele estava com um lenço preto no pescoço? Outro desafio bem definido. Como pôde ver as figuras tão claramente àquela distância? Barney, eu estava olhando para eles de binóculo. Eles tinham o rosto como as outras pessoas? Você disse que um deles era parecido com um irlandês ruivo. Barney, descrevendo a cena muito devagar e cuidadosamente. Seus olhos eram oblíquos. Oh, seus olhos eram oblíquos. Mas não eram como os de um chinês. Oh. Acentuadamente abrupto. Eu me sinto como um coelho. Eu me sinto como um coelho. Médico, o que quer dizer com isso? Barney. Ele recorda-se de uma cena de sua infância, uma cena que relampejou por sua mente enquanto permanecia no campo escuro em India Head. Este exemplo de recordações reminiscentes revela o impacto persistente de uma experiência infantil no presente quando acontece algo de significação emocional semelhante. Estava caçando coelhos em Virgínia, e aquele coelhinho bonito entrou numa moita não muito grande, e minha prima Marge estava de um lado da moita e eu estava do outro com um chapéu. E o pobre coelhinho pensou que estava seguro, e aquilo me comoveu, pois ele estava simplesmente escondido por trás de um caule de uma planta pequena, que para ele significava segurança, quando eu pulei sobre ele, joguei meu chapéu em cima e capturei o pobre coelhinho, que pensou estar seguro. Faz uma pausa de um momento em calma reflexão. Engraçado eu pensar nisso, bem ali no campo. Repete a frase como se para si mesmo. Eu me sinto como um coelho. Médico, o que Betty estava fazendo todo esse tempo? Barney, não posso ouvi-la. Mais tarde, numa de suas muitas viagens ao local, os Hill verificaram este ponto, descobrindo que era muito difícil ouvir a distância que Barney calculava estar do carro. Médico, você fez uma gritaria com ela do mesmo modo que fez comigo? Barney, eu... não consigo me lembrar. Eu não sei. Um esforço para esquecer sobre a hipnose, mas ele também precisa lembrar e fala de novo, como se o percebesse. Não fiz. Médico, você se lembraria se tivesse feito. Barney, seus pensamentos parecem estar na nave e não no que o médico está dizendo. Eu não fiz. Sei que esta criatura está me dizendo alguma coisa.
Médico, dizendo alguma coisa a você? Como? Como ele o alcançou? Barney, posso ver isso em seu rosto. Não, seus lábios não estão se movendo. Médico, continue, ele está lhe dizendo algo. Barney, sua voz começa a crescer de emoção outra vez, forte emoção. E ele está olhando para mim e está me dizendo, não fique com medo. Eu não sou um coelho, vou ficar seguro. Ele não me disse que eu não era um coelho. Médico, o que foi mesmo que ele lhe disse? Barney, como se estivesse citando algo que lhe fora contado. Fique aí e continue olhando. Continue apenas olhando. E fique aí. E continue só olhando. Continue só olhando. Médico, você pôde ouvi-lo falando com você? Barney, oh, eu tirei o binóculo dos olhos, pois se não tirasse eu ficaria lá parado. Médico, você o ouviu dizer-lhe isto? Barney, oh não, ele não falou. Mais tremor em sua voz. Médico, você sentiu que ele dizia isso? Barney, muito firmemente, eu sei. Médico, você sabe que ele disse isso? Barney, sim, fique aí mesmo, ele falou. Agora sua voz se interrompe em terror extremo. Está latejando em minha cabeça. Grita de novo. Tenho de dar o fora. Tenho de dar o fora daqui. Médico, depressa, firmemente. Tudo bem, acalme-se. Barney, ainda sem fôlego. Tenho de sair daqui. Médico, acalme-se. Como pode ter certeza de que ele lhe estava dizendo isso? Barney, fala agora com uma espécie de reverente favor. Os olhos dele, os olhos, eu nunca vi nada assim antes. Médico, você disse que eram amáveis. Barney, os do líder não. Eu falei daquele que olhou por cima do ombro. Médico, como sabe que o outro era o líder? Barney, novamente em tom cuidadoso e igual. Porque todo mundo se mexeu, todo mundo estava parado lá olhando para mim, mas todo mundo se mexeu. Aquelas alavancas estavam nos fundos, ou eles foram para um grande painel, parecia-se com um painel. E só este, com o casaco preto, preto e brilhante, e o lenço ficou na janela. Médico, ele tinha olhos oblíquos. Em que eles o fazem pensar? Barney, eu não sei. Nunca tinha visto olhos oblíquos e iguais antes. Faz um gesto cuidadoso com as mãos, numa tentativa de descrever os olhos. Eles começavam sendo redondos e iam para trás assim, e eles subiam assim. Posso desenhá-lo? Médico, você quer desenhá-lo? Barney, sim. Médico, entrega-lhe o material apropriado. Estou lhe dando um bloco e um lápis. Você pode abrir os olhos agora e pode desenhar o que quiser. Pode desenhar agora. Vá em frente. Sob hipnose profunda, o paciente pode abrir os olhos sem perturbar o transe de maneira alguma. Ele não se recordará nada do fato quando estiver desperto, a menos que o operador lhe diga para se recordar. Barney Hill não é nenhum artista e nem sequer o estado de transe melhora sua capacidade. Desenha um esboço tosco, mas inteligível, e o entrega de volta ao médico. Depois continua com a história. Barney, estou dirigindo. Médico, está de volta no carro agora? Barney, sim. Médico, você tirou o binóculo dos olhos, não? Barney, eu os retirei. Médico, sim, e voltou ao carro. Falou com Betty? Barney, estou conseguindo me controlar. Estou dizendo a mim mesmo, lembre-se, você possui forças. Você pode dirigir um carro. E pedi a Betty para olhar para fora e o objeto ainda estava ao nosso redor. Eu podia senti-lo ao nosso redor. Eu ouvi quando passamos por ele. Quando entrei no carro, ele já dera uma volta de modo que estava lá fora, e eu sei que estava lá fora. Cheio de convicção, sim, está lá fora, mas não sei onde. Com genuína surpresa, e isto é engraçado. Médico, sim, fale um pouco mais alto. Barney, assente. A confusão está crescendo consideravelmente na sua voz agora. Eu conheço a rodovia 3, agora outro crescendo emocional. Oh, aqueles olhos estão em meu cérebro. Muito queixosamente. Por favor, posso acordar? Este é um apelo para livrá-lo da ansiedade. Médico, confiantemente. Continue dormindo mais um pouquinho. Vamos passar por isto agora. Barney dá sinais de mais emoções. Está bem, está bem. Você vai atravessar tudo isso direitinho. Siga seus sentimentos, conte-me tudo. Não vão perturbá-lo tanto agora. Barney. Sua voz agora torna-se sonhadora e interrogativa. Eles estão lá. Isto não é engraçado. Toda a mata. Aquela cachorra idiota. Ela fica no carro o tempo todo. Isto não é engraçado? Fica dentro do carro. Médico, ela não late para nada? Barney, surpreso com a falta de reação de Delcy. Ela só fica ali. Médico, e quanto a Betty? Barney, o espanto silencioso na voz está crescendo agora, mas o medo diminuiu. Eu não sei. Médico, ela não está dizendo nada? Barney, está atento revivendo a cena, não parece ouvir o médico. Eu não entendo. Estamos sendo assaltados? Eu eu não sei.
Médico, o que o leva a pensar que está sendo assaltado? Barney, uma pausa significativa então. Eu sei o que há em minha mente e eu não quero dizer. Médico, bem, você pode me dizer, pode dizê-lo agora. Barney, com espanto total. Eles são homens, estão todos de jaqueta preta. E eu não tenho nenhum dinheiro, eu não tenho nada. Agora em grande confusão, eu não sei. Novamente de volta ao espanto. Os olhos estão lá. Os olhos sempre estão lá. E eles estão me dizendo que não tenho de sentir medo. Agora como se estivesse espiando à frente na estrada. Aquilo é um acidente à frente da estrada? O que é aquilo vermelho? O vermelho vivo. Médico, vermelho vivo? Barney, sim, laranja e vermelho. Médico, o que é isso? Onde é que está? Barney, bem à frente na estrada. Médico, mais abaixo na estrada? Barney, de novo vivendo mais a cena que respondendo ao médico. E eu não preciso ter medo, mas eles não querem falar comigo. Médico, quem não vai falar com você? Barney, os homens. Médico, no veículo? Barney, não, estão parados na estrada. Médico, os homens estão parados na estrada. Barney, sim, não vão falar comigo. Só os olhos deles estão falando comigo. Eu não entendo isso. Os olhos não têm corpo, são só olhos. Ele agora fala como se estivesse se movendo dentro de outro estado de consciência quase catatônico. Como se seus olhos estivessem fixados, completamente fixados noutro par de olhos. Então, muito repentinamente, fala com tremendo alívio. Eu sei. Murmura para si mesmo. Sim, é isso o que deve ser. Ri muito sem entonação, muito alto tranquilizadoramente e baixinho. Eu sei o que é isso. É um gato do mato. Um gato do mato em cima de uma árvore. O alívio aqui indicado é intenso, como se ele estivesse encontrando algo com base na realidade, como se estivesse procurando alguma explicação para um fenômeno imponderável. Depois não tem mais tanta certeza. Não, eu sei o que é. É o gato de Cheshire, de Alice do País das Maravilhas. Eu não tenho medo disso. Ele também desapareceu, só os olhos ficaram. Está tudo bem, não estou com medo. Médico, você não viu isto. Barney, não, eu vi. Médico, você viu. Ainda está vendo o tal homem? Barney, novamente em seus próprios pensamentos. Os olhos estão me dizendo, não fique com medo. Médico, são os olhos daquele líder? Barney, eu nem sequer vejo o líder. Médico, os outros olhos. Barney, com certeza, tudo o que eu vejo são esses olhos. Médico, os olhos agora. Barney, nem sequer estou com medo por eles não estarem ligados a um corpo. Estão apenas lá. Estão chegando perto de mim, apertando-se contra meus olhos. Isto é engraçado. Não estou com medo. Médico, bem, o que aconteceu com tal veículo? Barney, não vejo nenhum veículo. Médico, ele se foi? Barney, está lá. Não, ele não se foi. Mas eu não o vejo, simplesmente eu estou lá. Naturalmente que isto é confuso para o médico, mas ele tem de ficar com o paciente, viver com seus pensamentos e declarações e tentar tirar do paciente o que ele esteja vendo e experimentando, sem guiá-lo demais, permitindo-lhe livre expressão. Médico, onde você está? No carro? Barney, não, estou simplesmente suspenso, estou só flutuando por aqui. Sua voz está relaxada, aliviada. Oh, que engraçado, flutuando à toa. Flutuando apenas. Eu quero voltar para o carro, simplesmente flutuando à toa. Médico, você está realmente flutuando ou esse é apenas o modo como se sente? Barney, é só o modo como me sinto. Médico, ainda está do lado de fora do carro? Barney, não. Médico, está dentro do carro? Não estou no carro. Não estou perto do carro. Não estou nas matas. Estou na estrada. Médico, bem, onde estão os tais homens? Barney, não sei. Médico, na estrada? Barney, não sei. Continua alegremente. Estou apenas flutuando por aí. Agora ele parece estar em suspenso. Relata seus pensamentos neste ponto como se falasse diretamente com Betty. Hey, Betty. Esta é a coisa mais engraçada, Betty. A coisa mais engraçada. Jamais acreditei em discos voadores, mas eu não sei. Muito misterioso. Sim, bem, acho que não vou contar nada disso para ninguém. É ridículo demais, não é? Oh, sim, realmente engraçado. Gostaria de saber de onde eles vieram. Oh, puxa, gostaria de ter ido com eles. Médico, gostaria de ter ido com eles? Barney, sim. Oh, que experiência e tanto ir para algum planeta distante. Usa pausa enquanto reflete depois. Talvez isso prove a existência de Deus. Outra breve pausa. Não é engraçado procurar a existência de Deus no outro planeta? Agora diretamente, como se dirigindo a Betty. Você ficou com medo? Eu não fiquei com medo. Não estava com medo de qualquer modo. Ridículo, só você e eu aqui falando disto. Agora seu tom de voz mudou como se um tempo considerável tivesse se passado.
Algo muito perturbador está sendo deixado de lado, e isto dá fortes indícios do período de amnésia. Bom, parece que estamos chegando a Portsmouth um pouco mais tarde do que eu esperava. Sua voz desaparece. O médico espera um momento, resolve que já está na hora de parar a fim de esperar por uma avaliação do efeito da sessão. Médico, muito bem, vamos parar por aqui. Você está calmo e relaxado. Vai se esquecer de tudo o que conversamos neste período até eu lhe pedir para se recordar de tudo novamente. Vai se esquecer de tudo sobre o que conversamos até eu lhe pedir para se lembrar novamente. A repetição é intencional para reforçar a ordem. Não vai perturbá-lo, não vai preocupá-lo. Você não vai ficar preocupado, vai permanecer sentindo-se bem e relaxado, sem ter nenhuma dor. Não vai se sentir dolorido e nem experimentar qualquer ansiedade. O médico então reforça as palavras-chave para futuras sessões. Você vai se lembrar do que eu quero que se lembre, do que eu lhe disser para lembrar. Vai se esquecer do que foi relatado aqui até eu lhe pedir para recordar de novo. Você se sente bem e relaxado agora. Nada de músculos doloridos, nenhuma dor. Nada de ansiedade. Muito bem, Barney, agora pode acordar. Você vai se sentir bem e relaxado. Barney abre os olhos um tanto grogue agora, mas depressa recupera a plena consciência. Barney olha para o relógio de pulso. Puxa, 9h30. O senhor não me trouxe para cá às 8h10? Médico, sim. Barney, onde eu estava? Médico, aqui mesmo comigo. Barney, onde está meu cigarro? Eu estava prestes a acender um cigarro? Médico, parece que sim. Vá em frente e fume. Barney, pensei que estava vindo para cá e o senhor me pedira para me sentar nessa poltrona e então eu ia pegar um cigarro. Nem cheguei a tocá-lo. Médico, está examinando as reações de Barney a fim de assegurar-se de que Barney está inteiramente fora do transe. Como está se sentindo? Barney, muito bem. Médico, ótimo. Sabe o que aconteceu aqui? Barney, o senhor me colocou em transe. Sei qual o propósito disto, mas... Há uma pausa. Médico, está tudo bem. Vamos continuar com a sessão na próxima semana. Uma semana a contar de hoje. A primeira sondagem no desconhecido fora feita, mas o véu da amnésia mal fora perfurado. O que devia se seguir nenhum dos três sabia e neste ponto apenas o médico estava ciente do que fora descoberto. Por toda a duração da sessão, Betty ficara esperando com alguma apreensão na sala de espera. Ela tomou o cuidado de folhear um exemplar da New Yorker, um da McCall's, mas com pouco sucesso quanto a lê-las. A sala de espera fica no fundo do corredor do consultório do Dr. Simon. Embora os consultórios sejam a prova de som, Betty ficou ciente das explosões emocionais que Barney tivera nos momentos cruciais. Prevendo que isso poderia acontecer, o médico programara os rios para uma hora em que os consultórios estivessem livres de outras pessoas. Já que o prédio estava vazio de todos os sons, as duas maiores explosões de Barney foram intensificadas pelo silêncio e também pela forte atenção de Betty para com o que poderia estar acontecendo. Senti-me atingida com tamanha força que fiquei ali sentada, chorando o tempo todo, recorda-se Betty Hill. Permaneci ali sentada, querendo saber em que situação Barney estaria quando saísse do consultório do médico. Houve duas grandes explosões emocionais, a segunda não tão alta quanto a primeira. O resto do tempo estiveram em relativo silêncio. Assim eu esperei e esperei que ele saísse. E quando isso aconteceu, ambos estavam sorrindo, ele e o médico, agradavelmente, e fiquei bastante surpreendida. Achei então que não devia dizer nada a Barney sobre meu choro e tudo mais. Agi por instinto e perguntei-lhe o que acontecera. Indaguei-lhe se estava perturbado e ele disse que não estava. Não havia nada por que ficar perturbado, falou. Barney não tinha nenhuma recordação verdadeira sobre o que acontecera na sessão, exceto por impressões vagas e passageiras. Não lhe parecia ter estado sob hipnose por mais que alguns minutos. Não sentia qualquer desconforto e apenas seu relógio lhe indicava que mais de 1h30 se passara. Sentia uma curiosidade insaciável sobre o que acontecera durante a sessão, mas, é claro, não havia nenhum meio de saber, a menos que o médico lhe desse a instrução para se recordar. Não havia qualquer sensação associada ao período de tempo perdido. No caminho de volta a Portsmouth, pararam no International Pancake House, um vistoso restaurante cheio de cromadas perto de Saugus, na rodovia 1 que seguia para New Hampshire. Pediram um enorme café da manhã, Barney não se sentindo em nada afetado pelas tensões da sessão. Betty estava interrogando Barney, pedindo detalhes de como se sentia, e embora estivesse experimentando hipnose durante as sessões de teste, mostrava-se ansiosa para desvendar toda a reação de Barney à sessão terapêutica. Barney assegurou-lhe que não havia nada de perturbador na mesma, e Betty continuou a esconder do marido o fato de ter ficado em lágrimas a maior parte do tempo em que ele estivera no consultório do médico. Barney sentiu-se inteiramente relaxado até chegarem de volta à casa em Portsmouth. Então começou a sentir um poderoso medo de alguma coisa,
Algo inteiramente vago e indefinível, algo sobre o que ele achava que se devia sentir culpado. Ficou muito amedrontado com este sentimento, como se tivesse uma tremenda pressão na cabeça. Não se relacionava particularmente à hipnose. Ele a descreve como alguma coisa enterrada no inconsciente tentando abrir caminho para o consciente. Sentiu-se bastante perturbado e chegou a começar a discar para o médico a fim de contar, mas depois resolveu esperar. O pensamento de que talvez fosse melhor não prosseguir com o resto do tratamento vagou-lhe pela mente, ou pelo menos se deveria pedir ao médico para tratar de Betty em seguida e dar-lhe um descanso. Mas seus temores gradualmente o foram deixando e a vontade de saber, o desejo de penetrar no mistério tomou conta dele.